TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, de volta aqui pela TV Imaculada, programa Respostas, mais uma vez aqui na apresentação. Padre Adriano, quero saudar vocês que estão junto conosco aqui na programação dessa TV, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Estamos aqui pela Rede Imaculada de Comunicação, trazendo a luz do Evangelho para a nossa vida. Que esse programa possa, em certo sentido, iluminar os seus caminhos, facilitar o seu discernimento nas estradas desta vida que pedem da nossa parte tantas opções, tantas escolhas, que possamos então ajudar que o seu discernimento seja iluminado por aquilo que a Igreja, o Evangelho, a Palavra de Deus quer nos instruir e nos iluminar. O programa Respostas é dividido em dois momentos. Um primeiro momento de reflexão sobre um tema da atualidade, normalmente abordado a partir da perspectiva da Igreja, como ela se expressou, a sua consciência que se expressou no Concílio Vaticano II, um momento muito importante nestes últimos séculos da vida da Igreja. E também vamos olhar sempre a atualidade destes temas, a pertinência destes temas para o nosso cotidiano, a nossa vida cristã no hoje do caminhar da história. E no segundo momento, o segundo e terceiro bloco do programa, nós nos dedicamos a responder às questões que vocês nos enviam. Então, muito obrigado pela participação de todos, nos alegramos em saber também que temos a presença nesse programa, uma presença marcante de inúmeras outras pessoas de outras denominações religiosas, inclusive dentro das diferenças das comunidades cristãs. Temos também nossos irmãos reformados, chamados também de evangélicos, dentro da nossa sociedade brasileira. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Fica sempre de portas abertas ao diálogo, à compreensão, e trabalhamos sempre na perspectiva do diálogo ecumênico. E muito bem, nós vamos proceder agora já com o trabalho de leitura, porque através dessa leitura, onde a Igreja exprime o seu pensamento sobre o tema que nós estamos refletindo. E nesses últimos tempos nós temos trabalhado um decreto, que é um documento muito importante do Concílio Vaticano II, que vai nos falar exatamente da missão, da vocação, do papel dos leigos e leigas cristãos na Igreja e na sociedade. De modo especial, aquilo que incumbe aos leigos no campo da implantação, da implementação, da instauração cristã daquilo que o concílio chama de ordem temporal, tudo aquilo que diz respeito à vida cotidiana, à vida da política, da economia, à vida em sociedade, porque o cristão leigo vive no mundo e, de fato, deve ser neste mundo sal e luz. Então nós vamos proceder agora com a leitura do texto do Decreto Apostolicam Actuositatem, que fala sobre o apostolado dos leigos no mundo contemporâneo. Vamos proceder então agora com a leitura e na sequência nós vamos então refletir a partir do pensamento da Igreja. Os fins do apostolado dos leigos. Instauração cristã da ordem temporal, parte 2. O uso das coisas temporais foi, no decurso da história, manchado com graves abusos. É que os homens, atingidos pelo pecado original, caíram muitas vezes em muitos erros acerca do verdadeiro Deus, da natureza do homem e dos princípios da lei moral. Daí a corrupção dos costumes e das instituições humanas, daí a pessoa humana tantas vezes conculcada. Também em nossos dias, não poucos, confiando em excesso no progresso das ciências naturais e da técnica, caem numa espécie de idolatria das coisas materiais, das quais, em vez de senhores, se tornam escravos.
Toda a igreja deve trabalhar por tornar os homens capazes de edificar retamente a ordem temporal e de a ordenar por Cristo para Deus. Aos pastores compete propor claramente os princípios relativos ao fim da criação e ao uso do mundo e proporcionar os auxílios morais e espirituais para que a ordem temporal se edifique em Cristo. Quanto aos leigos, devem eles assumir como encargo próprio seu essa edificação da ordem temporal e agir nela de modo direto e definido, guiados pela luz do Evangelho e a mente da Igreja e movidos pela caridade cristã. Enquanto cidadãos, cooperar com os demais e com a sua competência específica e a própria responsabilidade, buscando sempre e em todas as coisas a justiça do reino de Deus. A ordem temporal deve ser construída de tal modo que, respeitadas integralmente as suas leis próprias, se torne, para além disso, conforme aos princípios da vida cristã, de modo adaptado às diferentes condições de lugares, tempos e povos. Entre as atividades deste apostolado, sobressai a ação social dos cristãos, a qual o Sagrado Concílio deseja que hoje se estenda a todos os domínios temporais, sem exceptuar o da cultura. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Retornando aqui para o momento da nossa reflexão, temos aqui elementos muito importantes para uma reflexão capaz de continuar responsabilizando, devolvendo, em certo sentido, aquilo que é a cidadania dos cristãos leigos no seu sentirem-se plenamente inseridos no corpo de Cristo, participantes da missão da Igreja. E isso, repito sempre, por vocação e missão. As duas coisas estão profundamente entrelaçadas. A parte de hoje do tema do ordenamento das coisas para Deus em Cristo, fala que todas as coisas do mundo, tudo deve ser ordenado, colocado, iluminado pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho. E se fala que inicialmente, por conta do pecado original, a humanidade muitas vezes inverteu uma ordem que precisa ser retomada, quando por vezes, no lugar de nós usarmos os bens materiais para os fins oriundos da própria finalidade da criação, porque Deus criou os bens, a água, a terra, o ar, todos esses ordenamentos, todas essas realidades criadas por Deus visam o fim da criação e, nesse sentido, tudo deve corroborar para a construção de um bem comum, para a construção da paz, para a construção da vida em plenitude para todos. E, de fato, aqui aparece um grande problema. Quando se inverte a ordem das coisas, onde no lugar de nós usarmos as coisas para o bem, nós somos usados, escravizados por ela. Então o documento começa apontando que uma das consequências do pecado original é a idolatria das coisas materiais. Vocês estão vendo que quando a igreja faz na sua doutrina social uma crítica ao atual sistema econômico, vocês vão perceber que essa tecla é batida muitas vezes. A palavra de Deus, por exemplo, poucas vezes usa o termo de chamar de Senhor outra realidade que não seja o dinheiro. Por exemplo, você não pode servir a dois senhores, porque você vai, ora, agradar um e vai terminar, consequentemente, desagradando o outro. E a gente sabe quantos males a ganância cria na história da humanidade. Quantos males. E aí a gente percebe que essa idolatria das coisas materiais acaba, como consequência, escravizando o próprio homem. Por quê? Nós deveríamos ser senhores das coisas, senhores do carro, senhores do celular, senhores das coisas que estão à disposição nossa. Mas o que acontece? Chega um determinado momento que no lugar de utilizar as coisas, nós passamos a utilizar as pessoas. E no lugar de usar estas coisas, nós acabamos sendo escravizados por estes bens que nós buscamos de maneira muito exagerada.
Então, essa é uma das consequências que vão impedir, por exemplo, uma relação humana, uma relação justa com os bens materiais. E nós precisamos dos bens materiais. E o problema não é a riqueza em si, mas a nossa atitude perante estes bens. A palavra de Deus, por exemplo, vai nos dizer: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Significa que outras coisas também são importantes serem buscadas, mas não podem ser o centro da nossa vida. Por isso que uma certa teologia da prosperidade tão presente, infelizmente contaminando a mentalidade hoje de muitos cristãos, também católicos, estão levando realmente a esta concepção que corrobora a tese da idolatria, da riqueza vista como uma perspectiva idolátrica, né? Isso é um perigo muito grande. E aqui é chamada em causa a responsabilidade dos cristãos leigos nesse caminho de uma reta ordenação de todas as coisas, de modo especial aquilo que nós chamamos ordem temporal. Nós estamos nos referindo a tudo que diz respeito àquelas realidades da sociedade, a economia, a política, a própria cultura, que o documento inclusive termina falando hoje. E qual que é o lugar dos pastores da igreja nesse campo? Eles vão propor os princípios que vão iluminar as decisões, mas quem toma as decisões são os leigos, no campo da justiça, no campo da ação. Por quê? Porque vocês têm competências específicas. Um padre hoje, se ele não tomar cuidado no campo da psicologia, do direito, da sociologia, ele vai falar abobrinha numa homilia. Por quê? Não é o campo específico dele. Então nós precisamos entender que isso não é um obstáculo, porque o conhecimento científico, ele corrobora para a tese da construção desta sociedade desenvolvida. Essa sociedade que é capaz de pensar em todos os homens e no homem todo, a partir de uma visão antropológica, humanista, capaz de integrar todos os elementos e todos os componentes importantes para uma vida em plenitude. De modo especial, então, os pastores propõem os princípios relativos àquilo que diz respeito ao fim da criação, voltando àquele tema que aqui o fim da criação quer dizer a finalidade das coisas criadas, ao uso do mundo, dos bens, proporcionando os auxílios morais e espirituais para que a ordem temporal se edifique em Cristo. Vocês estão vendo aqui que não há nenhum choque entre a missão dos leigos e a missão dos pastores da igreja, no sentido de não haver também um certo sentido, uma intromissão da hierarquia naqueles campos onde os leigos são realmente peritos na área. E a igreja enriquece-se destas competências e responsabilidades que são próprias dos cristãos leigos. E veja, o documento vai dizer, não estou inventando aqui, não estou fazendo uma interpretação fora daquilo que o texto está dizendo, porque é isso que a gente procura aqui. Quanto aos leigos, devem eles assumir como encargo próprio, vejam a índole secular da vocação dos leigos, né? Como encargo próprio seu, essa edificação da ordem temporal, guiados pela luz do Evangelho, pela mente da igreja e por um terceiro elemento que aparece, levados, motivados, movidos, vou usar o termo que está aqui no texto, movidos pela caridade cristã. Olha só, a caridade cristã nos move, já disse Paulo, né? Enquanto cidadãos, porque olha, nós não somos só cristãos fora do mundo, nós somos também cidadãos de uma sociedade. E esta conjugação entre cristão e ser cidadão estão profundamente ordenadas e o cristianismo nunca teve problema com isso, né? Enquanto cidadãos, cooperar com a sua competência específica e própria responsabilidade. Então nós podemos dizer que o campo do apostolado dos leigos, em primeiro lugar, é o mundo, é a sociedade, é a política, é a empresa, é o comércio, a área inclusive da cultura. Nem só de pão vive o homem, mas também de pão vive o homem. E nós precisamos da religião, nós precisamos da cultura. E olha que essa responsabilidade deve ser sempre no sentido de buscar o bem comum, pautados pelos princípios dos ensinamentos, da doutrina social da igreja. E aí, este apostolado, essas atividades deste apostolado, o documento termina dizendo uma coisa extraordinária. Se sobressai a ação social dos cristãos, a qual
o Sagrado Concílio deseja que hoje se estenda a todos os domínios temporais, sem exceptuar também o domínio da cultura. Veja que missão, que campo maravilhoso que os cristãos têm, campo da vida política, econômica, social, a vida da família. Tudo isso precisa ser iluminado com a luz de Cristo. E eu digo que esse texto é muito propício para vocês cristãos que estão se preparando para um momento muito importante na vida cidadã e democrática de um país, que é escolher entre os candidatos, depois de um discernimento iluminado, à luz da doutrina social da igreja, à luz do evangelho, à luz das orientações da própria igreja, escolher aqueles que vão com certeza, com suas decisões, determinar o desenvolvimento integral da vida em sociedade. Pense muito, reze muito sobre isso, para que suas escolhas sejam capazes de colocar ali aquelas pessoas realmente comprometidas com a edificação do reino de Deus entre nós. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do programa Respostas. Quero ainda agradecer pela sua companhia, transmitir o telefone aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 6799-347-0532, e você pode enviar a sua pergunta. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Depois de um breve intervalo, nós estamos de volta aqui, o segundo bloco do programa Resposta. Se você chegou agora aí na frente da televisão, saudação carinhosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda entre nós. E damos continuidade ao programa agora, nesse segundo bloco, respondendo às questões que vocês nos enviam. Quem acompanha o programa sabe que nós decidimos por um tempo comentar nesse segundo bloco sobre uma pergunta que já tem um tempo que nós estamos utilizando desse segundo bloco para responder, que foi uma pergunta que nos veio do Lucas, lá do bairro Moreninhas 3, aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde ele perguntava para nós qual o significado de cada parte da missa, da Santa Missa, da Eucaristia, e por que também estas partes estão assim divididas. Então nós já fizemos um longo caminho nos programas respostas já anteriores, onde nós terminamos aqueles que são chamados os ritos iniciais da Eucaristia. Agora nós já estamos seguindo a subdivisão de 4 partes: ritos iniciais, rito da palavra, rito sacramental, rito da comunhão e rito final, vamos chamar aqui 5, né? 5 partes. Nós estamos agora na segunda parte, que é o rito da palavra. Tá? Nós fizemos uma introdução no programa anterior, falando exatamente sobre esse momento, onde nós vamos nos alimentar do pão da palavra. Realmente, o rito da palavra é a segunda parte da missa, logo depois dos ritos iniciais, e chamamos esta parte muito importante. Naquela subdivisão que é a mais utilizada, inclusive na catequese, é a grande subdivisão entre mesa da palavra e mesa da Eucaristia, para falar que essas duas realidades estão profundamente implicadas dentro da celebração do ato de celebração da Eucaristia, né? Veja, aqui nós estamos diante, então, de um momento onde a escuta Israel, Shema Israel. Veja que aqui a estrutura da liturgia sinagogal, das sinagogas dos primeiros séculos, em certo sentido é reproduzida nessa liturgia da palavra. Nós bem sabemos que o próprio Jesus frequentava as sinagogas. E nós tínhamos a leitura da lei, a leitura dos profetas, os salmos, porque de fato no tempo de Jesus a Sagrada Escritura existente é o Antigo Testamento, que nós depois associamos à revelação consideramos a revelação de Deus juntamente com os textos do Novo Testamento construídos assim por assistência, por inspiração do próprio Espírito. Então, a atitude de escuta lembra da importância desse elemento na nossa vida, haja vista que aqui, cada liturgia da palavra, eu imagino, é como se nós estivéssemos sentados no campo e Jesus estivesse ensinando-nos.
dirigindo-nos sua palavra, transmitindo-nos seus ensinamentos. E, de fato, o auge de toda a liturgia da palavra é o Evangelho, a proclamação do Santo Evangelho. E vocês percebem que os sinais presentes ressaltam que este é um momento peculiar e especial. Por quê? A maior parte da liturgia da palavra nós permanecemos sentados para favorecer a meditação, para favorecer a concentração. Nossos olhos voltados para a proclamação da mesa da palavra, nossos ouvidos e nossos corações em profunda sintonia, para que aquilo que a mente recebe possa iluminar o coração e assim razão e coração serem tocados pela mensagem, pela palavra de Deus. Essa é uma grande verdade desse momento da Eucaristia que é sublime. Deus fala ao seu povo. Como a comunicação de Deus se exprime de modo muito especial. Deus nos fala em todos os momentos da nossa vida. Fala até pelos acontecimentos do dia a dia. Você pode ler a ação de Deus na nossa vida, mas há uma palavra especial, uma palavra solene, que é aquela palavra que Deus quer dirigir à família de Deus reunida para celebrar o partir o pão e o partir o pão da palavra e partir o pão do corpo do Senhor que nos alimenta. Veja, normalmente no domingo, a missa se coloca então com a subdivisão de 3 leituras que são importantes para nós. Elas são extraídas da Sagrada Escritura. Em geral, no primeiro momento, nós temos um texto do Antigo Testamento, é isso que aparece. Também um texto epistolar, uma carta de Paulo, uma carta pastoral do Novo Testamento. E, como eu disse para vocês, entre uma e outra, a proclamação de um salmo, que deveria ser cantado normalmente. E aí nós culminamos a liturgia da palavra escutando o próprio Cristo que fala ao seu povo. Você sabia? O Concílio Vaticano II diz que quando o diácono, o sacerdote, proclama o Evangelho na Eucaristia, é o próprio Cristo que se dirige à sua comunidade, aos seus discípulos e discípulas. Que maravilha! Vejam, a gente só empresta a voz para Cristo, mas é Ele mesmo que está presente ali naquele que proclama o Evangelho. Então nós temos ali esses momentos maravilhosos, né? Às vezes acontecem algumas mudanças, por exemplo, no tempo pascal, a primeira leitura pode ceder espaço para um outro texto do Novo Testamento, por exemplo, como o Apocalipse. A segunda leitura no tempo pascal, por exemplo, é do próprio livro dos Atos dos Apóstolos. É raro acontecer essas mudanças, mas acontece. E na estrutura das leituras, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. A igreja, quando preparou o lecionário, que faz a seleção dos textos sagrados para a proclamação litúrgica, ela tomou o cuidado de colocar, vejam, uma sintonia entre a primeira leitura e o Evangelho. Os temas são alinhados, tá? Normalmente, a segunda leitura se volta para a prática e a vida das comunidades fundadas pelos apóstolos e instruídas por eles no início do cristianismo. Então, nos mostra aqui como ser comunidade cristã, iluminados pela palavra de Deus, que é a mesma que, oriunda dos apóstolos, nos remete aos ensinamentos do próprio Cristo, que aqui é o ponto principal. E neste sentido, meus caros, olha que maravilha, a gente percebe que normalmente você vai ver uma sintonia entre o que está sendo lido, proclamado, eu gosto de dizer isso, né? A proclamação da primeira leitura muitas vezes está profundamente ligada, o tema da liturgia da palavra da primeira leitura normalmente está ligada com o Evangelho. E aí vocês vão perceber que quando o padre estrutura a sua homilia, ele pode fazer isso. Ele faz uma ponte entre a primeira, a visão da antiga aliança, os sinais da profecia, das prefigurações, daquilo que se planifica em Cristo no Novo Testamento, no Evangelho. E aí você percebe que essa conexão temática é muito mais fácil. Gente, normalmente acontece assim. O tema da primeira leitura reaparece, tá? Já na interpretação cristológica, na interpretação cristocêntrica, na interpretação da nova aliança, que é o Evangelho de Cristo. Agora, uma outra coisa importante, ainda nós estamos na introdução da liturgia da palavra na missa. Gente, os textos do Antigo Testamento precisam ser lidos, olha o que eu vou fazer aqui agora no programa. Eles precisam ser lidos com a lente do Novo Testamento. Exatamente, nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação bíblica.
Vocês sabem que volta e meia os fundamentalismos, os fanatismos também rondam o cristianismo. Isso é muito perigoso para nós e nós não fazemos interpretação fundamentalista da palavra de Deus. Então, uma coisa que eu diria aqui, como é que a gente olha os textos do Antigo Testamento? Com a lente do Novo, de modo que tudo que nós interpretamos do Antigo Testamento só vai encontrar seu significado pleno, seu significado mais profundo à luz do Novo, e não é o contrário. Haja vista que vocês vão perceber que há uma gradualidade. Nós vamos perceber que há uma evolução na revelação. E Cristo é a plenitude da revelação. Então, o critério exegético máximo da Sagrada Escritura é cuidado com as interpretações do Antigo Testamento, primeiro, tiradas de contexto e sem a lente do Novo Testamento. Haja vista que, por exemplo, é óbvio que nós vamos nos deparar com textos muito complicados no Antigo Testamento. Inclusive textos onde Deus manda matar. E aí, como é que a gente interpreta? Por exemplo, toda aquela saga, né, que envolve a história de Israel, um povo bélico que vive entre guerras, que vive entre civilizações que trocam de poder. Então a gente percebe que nessa história tão conturbada, tão difícil, Deus vai escrevendo a sua história. Então nós precisamos tomar muito cuidado com certas interpretações que são feitas de textos do Antigo Testamento que não passam pela interpretação, pela iluminação hermenêutica do Novo. Mas, padre, o que significa hermenêutica? Hermenêutica, dentro do trabalho exegético, é uma ciência. E o que trabalha a ciência hermenêutica? Ela é uma ciência da interpretação, de modo especial utilizada para interpretar os textos bíblicos, considerando os métodos hoje muito utilizados, inclusive, pela Igreja Católica e também pelo mundo reformado protestante. E aí a gente passa, por exemplo, por um dos métodos que são muito utilizados, métodos de contextualização, que, por exemplo, o método histórico crítico. Então, é fundamental que nós tomemos muito cuidado para ler os textos sagrados no mesmo espírito com o qual eles foram escritos. E aí a gente vê o que diz o texto sagrado, em primeiro lugar. O que diz o texto sagrado? Segundo, qual a verdade de fé? Qual a verdade indicadora da minha ação ética e moral na sociedade que provém desses ensinamentos? O que Deus está querendo nos dizer? E é claro que se você está também no âmbito de uma ação eucarística, de uma ação eclesial, você pode muito bem e deve fazer isso. Nós devemos nos apropriar desta mensagem de Deus também como uma comunicação para mim. Sabe aqueles problemas que você enfrenta durante a semana? A palavra de Deus também tem uma luz sobre eles. E você pode encontrar ali, no insight, com a capacidade que você vai ter de interpretar esses textos no mesmo espírito que o autor sagrado escreveu, aí você vai ver que estas pontes entre os textos sagrados e a nossa vida são inúmeras pontes que podem ser feitas. E aqui a gente precisa, claro, também nós que somos batizados, vocês todos, que tenha o Espírito atuar a ação deste Espírito exatamente na apropriação destes textos sagrados. Então, seja dito que a liturgia da palavra, nós precisamos ter esta hermenêutica capaz de interpretar todos os textos, de modo especial os textos do Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, né? Então, veja que é muito importante, então, a gente ficar atentos. A escuta da palavra, a escuta de Deus que vai falar por meio da sua palavra. Deus que vai falar de modo muito especial por meio do Evangelho, que é Jesus Cristo. E agora nós vamos então propriamente nos dedicar à ordem das leituras, que isso é importante. Vamos começar então pela primeira leitura da liturgia da palavra. Como eu já disse no início, o texto da primeira leitura, normalmente, em alguns momentos do tempo litúrgico, há uma exceção. Mas nós vamos dizer que há uma exceção. Exceção é exceção. Até existe para confirmar a regra, em certo sentido, sim. Porque normalmente a primeira leitura é extraída do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Isto é feito para quê? Para demonstrar que há uma ponte de continuidade entre a promessa e a realização em Cristo.
entre a profecia e aquilo que Cristo revela de maneira plena. Então, já o Antigo Testamento previa, vamos assim dizer, a vinda de Jesus. Já o Antigo Testamento, numa fase embrionária do processo de revelação, já nos apresentava indícios, profecias, que nos falavam de que o pleno cumprimento da palavra de Deus nos viria depois. Esse depois se concretiza em Cristo Jesus. E de fato, não poucas vezes a gente percebe que os evangelistas, de modo especial Mateus, Marcos, Lucas e também João, citam passagens do Antigo Testamento, de modo muito especial os profetas. Por quê? Jesus mesmo conhecia o Antigo Testamento. Jesus mesmo era um judeu praticante, vamos assim dizer, conhecia os textos da Torá, porque ele frequentava as sinagogas. Então, olha que graça, muitas passagens do Novo Testamento fazem menção a textos do Antigo Testamento. De modo muito peculiar, por exemplo, o livro dos profetas. E aqui nós vemos que Jesus era o Messias. Quando você olha para as profecias, em Jesus nós vemos se cumprir aquilo que as promessas proféticas apresentavam. Jesus cumpre, mas cumpre de uma maneira extraordinária, muito além daquilo que eram as expectativas do Antigo Testamento. Então o leitor deve ler e ouvir o texto com calma, de forma clara. Por isso é importante que os leitores estejam muito bem preparados, que leiam de maneira prévia os textos sagrados, escolher muito bem os leitores, para que tenham contato com o texto antes do início da missa. Sobretudo as pessoas que não têm o hábito de frequentar a comunidade, de participar da missa dominical. Então a gente precisa dizer que essas pessoas precisam ser muito preparadas. Dicção, comunicação, clareza no texto, Tudo isso é um elemento muito importante. Mas no próximo programa nós vamos continuar falando dos leitores na missa, da importância, tá certo? Porque chegou o final, o segundo bloco do programa Respostas, o tempo passa rápido. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos depois na sequência para o terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida, e nós voltamos aqui já para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Muito obrigado para você que está aí com a gente, você que participa desse programa também enviando a sua pergunta. Que coisa boa, né? E olha, uma das coisas que a gente faz aqui às vezes no programa é que chega o momento da pergunta e o tempo é pouco, e aí a gente volta, a gente avisa, olha, no próximo programa nós vamos voltar nessa questão. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer agora. Nós recebemos uma pergunta da Eloína Campussano Vilauba, do Jardim Itamaracá. Jardim Itamaracá é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E a dúvida é, por que distribuir a hóstia sem o vinho na Santa Ceia? Veja, Eloína, eu acho que é Eloína, né? Eloína. Eu vou olhar aqui, não tem acento aqui, mas eu vou tentar interpretar seu nome assim, dizer seu nome Eloína. Eloína, uma das coisas importantes da pergunta que você fez é que você, como todos nós, está consciente de que, óbvio que os sinais, quanto mais expressivos eles são, mais eles são capazes de nos ajudar a vivenciar, a experimentar e a compreender a realidade que está sendo celebrada. De fato, aquilo que Deus oferece para nós na Eucaristia e aquilo que a gente acompanha no ato do rito sacramental, que é esse momento central da Eucaristia, é de fato que Deus dispõe em Cristo. Cristo doa seu sangue, Cristo doa seu corpo. É o corpo e sangue. Tomai e comei, tomai e bebei. Então, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue.
Então, estes sinais ficariam muito mais evidenciados, claro, se nós oferecêssemos ao povo as duas formas. A forma do pão, que já não é mais pão, embora visivelmente é o que a gente vê, mas é o corpo de Cristo, e o vinho, que não é mais o vinho, mas o sangue do Senhor. Mas veja, aqui a igreja, por várias razões, coloca algumas normas importantes, também no sentido de ajudar a comunidade a entender e a interpretar esta realidade. De fato, em alguns momentos, nós temos a comunhão sob duas espécies. E como que acontece, Heloína? Acontece em situações específicas, situações em que a própria igreja determina que a comunhão seja dada sobre duas espécies. Tá? Mas não existe ainda da parte da igreja uma orientação no sentido de abrir a comunhão sobre as duas espécies para todos. Mas o que acontece? Há um costume, vamos assim dizer, que tem sido criado em muitas dioceses, a partir de igrejas particulares, também a partir do próprio bispo, da indicação litúrgica, porque o bispo é o liturgo por excelência de uma diocese, de uma igreja particular, onde muitas pessoas estão comungando já sob as duas espécies. Óbvio que parte da igreja vê com muita preocupação esse fato, haja vista que o movimento de proteção das sagradas espécies, para que nós não incorramos em algum tipo de descuido com o corpo e o sangue do Senhor, aparecem. E aí são grupos que são radicalmente contra a distribuição assim da comunhão de Cristo, do corpo e sangue de Cristo, assim na forma do pão e do vinho, sob as duas espécies. Então tem grupos dentro da igreja absolutamente contrários, haja vista que aí vão dizer por questões bastante litúrgico-pastorais. A hora, como é que faz? A intinção sobre o cálice, a hora que o fiel vai levar até a boca, se cai uma gota do precioso sangue do Senhor, o que nós fazemos? A preocupação é válida? É válida. Tá? É válida. Sim, mas a igreja precisa encontrar, ou a igreja encontra, meios onde esse cuidado, onde essa preocupação encontra sentido. Claro que os extremismos e os exageros, a gente deve correr sempre disso, porque isso não faz bem para ninguém, nem mesmo para a própria comunidade. Mas neste caso, é muito importante que nós digamos que eu entendo a preocupação das pessoas que não querem que nós, em certo sentido, transcuremos o descuido com a questão do sangue e do corpo de Cristo. De qualquer forma, o entendimento que a igreja tem para continuar a prática de oferecer o corpo, a Santa Hóstia, para além das questões pastorais envolvidas, porque você distribuir a comunhão sobre duas espécies, numa comunidade catedral, numa igreja grande, é óbvio que o tempo que vai ser utilizado para isso é muito maior. Existem inúmeras outras situações em que se torna mais complexo a comunhão, a recepção da comunhão. Mas a parte disso, Heloína, uma coisa que você precisa ficar muito tranquila, e a igreja é mãe e mestra nesse sentido, que o corpo contém o corpo e sangue, e o sangue também contém o corpo e o sangue de Cristo. De modo que quando a igreja está oferecendo o corpo de Cristo, a igreja não está oferecendo uma parte de Cristo, está oferecendo o corpo de Cristo e seu sangue, porque nós entendemos que no corpo, na espécie do pão, está o corpo de Cristo. Aí quando se fala da presença real de Cristo, está presente em sua alma, sua divindade, tudo aquilo que Cristo é, na forma, na expressão sacramental da forma eucarística, está presente no corpo. Então, quando nós comungamos o corpo, nós não podemos colocar na cabeça que nós estamos comendo uma parte de Jesus. Nós estamos recebendo o Senhor. Estamos recebendo Cristo total. O Cristo que está presente, inteiro
na parte do corpo, o Cristo que está presente inteiro na parte do sangue. Esses tempos, vou te dar um exemplo muito claro, Heloína. Esses tempos aconteceu que acabou a comunhão. Eu acho que eu estava presidindo a Eucaristia na paróquia São José. Acredito que foi. O que aconteceu? Na contagem, na previsão de número de comungantes e de partículas já consagradas, ou seja, já transformadas, o que aconteceu? Acabaram-se as hóstias e nós tínhamos ainda 4 pessoas para comungar. Os ministros ficaram bastante nervosos, mas aí a gente na hora peguei o cálice, eu lembrei que os ministros inclusive tinham colocado uma porção generosa do vinho, que já era ali sangue do Senhor, e aí eu procedi com a busca do cálice no altar e perguntei para os 4 se eles tinham alguma restrição ao fato, né, de que na aparência, nas condições naturais, o sangue de Cristo, né, o vinho contém uma dimensão alcoólica, e ali de fato não houve nenhum problema. Os 4 tomaram do cálice, né, e foram para seus lugares. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Cristo está presente na espécie do pão, Cristo está presente no sangue. Então, quando você recebe uma parte, que é o corpo, que é o pão, né, a forma visível do pão, mas que já não é mais pão, mas é o corpo do Senhor, ali está presente o corpo total de Cristo. Essa é uma consciência que a igreja sempre deu, sempre teve. Então, ninguém está comendo uma parte de Cristo, você não está comungando uma parte de Cristo, mas você está recebendo o corpo do Senhor total, né? Corpo, alma e divindade, vamos assim dizer, quando, como dizem, né, diz até uma música, presença real, corpo, alma, divindade. Tudo aquilo que é o Cristo está presente em ambas as partes da Eucaristia, e isso é um ponto muito importante que precisa ser dito, tá certo? Olha, Heloína, muito obrigado pela sua participação, e eu espero que dessa vez a pergunta tenha sido um pouco mais generosa, né? E trazendo ali outros pontos que são fundamentais para facilitar, para ajudar nossa compreensão e inclusive nossa vivência desse momento tão extraordinário que é o momento do encontro, da comunhão com Cristo Jesus no nosso encontro dominical. E agora nós vamos para a pergunta do Alex Barros, bairro Nova Lima, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saudação muito carinhosa para o bairro Nova Lima. Esses tempos eu tenho uma família de amigos, desde a época de seminário, né, que eu volta e meia eu estou passando pelo bairro Nova Lima. Como cresceu o bairro Nova Lima, que maravilha. Gente, uma saudação muito carinhosa para vocês aí do Nova Lima. O Alex Barros diz o seguinte, gente, fazer reverência profunda durante a passagem do corpo de Cristo na âmbula pelos ministros e para comungarmos, seria certo ou errado? Alex, eu diria que aqui nós temos a distinção das normas litúrgicas, claro que elas são indicativas, elas são normativas para todos nós, em relação a tudo que diz respeito ao rito, tudo aquilo que é celebrado, né? E é óbvio que o rito, as normas, as rubricas relacionadas ao rito, deixa para nós muito claro que a presença de Jesus é uma presença na Eucaristia, é uma presença absolutamente extraordinária, singular, especial. Então tudo reverencia a presença de Cristo, de modo que, por exemplo, inclusive nossos gestos têm que falar quando se trata da presença de Cristo. Uma coisa é você entrar numa igreja onde tem um sacrário. O que você tem que fazer? Você tem que fazer genuflexão. É mais do que a reverência profunda. Tá? Muito mais do que a reverência profunda, porque é um ato de adoração. A genuflexão é um ato de adoração. E adorar, a gente só adora a Deus na Igreja Católica, tá? Pelo menos deveria, tá? Isso está na alma dos ensinamentos católicos. Então, no sentido litúrgico, o gesto de ajoelhar-se, né, a genuflexão, é voltado para a adoração. De qualquer forma, das normas litúrgicas se percebe que o nosso coração se inclina
diante da presença do Santíssimo. De modo que eu brigo, às vezes, lá no santuário, quando nós temos a exposição do Santíssimo. A igreja não pode permanecer como se fosse uma feira quando o Santíssimo está exposto. Até o sair da igreja, nós não deveríamos... Gente, eu vou usar uma comparação aqui, procurem me entender bem. Por exemplo, vocês sabem que existem normas quando está presente um monarca, um rei ou uma rainha nas realezas ainda modernas, né, que existem. Por exemplo, na Inglaterra, você não pode sair, você não pode virar as costas para o monarca, vamos assim dizer. Óbvio, gente, que é um nível de comparação, mas para dizer, devido à importância da pessoa que está ali presente, você não sai virando as costas. Então, de certo modo, toda a reverência que nasça da espontaneidade do nosso coração como reconhecimento da grandeza, da realeza de Cristo presente no seu sagrado corpo, é gesto em profunda sintonia com o espírito da liturgia. Então, não é que está prescrito, não é que está certo ou que está errado. De qualquer forma, ainda que eu não faça nenhum gesto, a passagem do Santíssimo perto de mim, pelo menos meu coração tem que reverenciar. Minha mente e meu coração tem que se voltar para aquele momento. Então, eu diria, com a passagem do corpo e o sangue de Cristo perto de mim, né? Depende de onde. Por exemplo, normalmente os ministros distribuem a comunhão depois que termina a Eucaristia ou trazem da sacristia ou do sacrário que já está na parte frontal da igreja, ali no presbitério. Então, não passam na frente dos fiéis leigos. Ou acontece em muitas igrejas onde os ministros vão passar na frente do povo. Por quê? Porque o sacrário está numa capela do Santíssimo. E existem muitas igrejas assim. O importante é que não há uma coisa prescrita, mas o espírito desse momento passa aqui o meu Salvador, passa aqui o meu Redentor, passa aqui o Senhor dos Senhores. É óbvio que Ele está dentro de mim também, acabei de comungar. Então, às vezes, o fiel está ali, já profundamente compenetrado naquele momento que deveria fazer um momento de silêncio. A gente está fazendo muito pouco silêncio nas missas, muito pouco. Isso aqui eu já reclamei aqui para vocês uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós temos que ter um momento de intimidade com Cristo na Eucaristia. Mas se você está ali em algum gesto, nesse momento, para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo. Se você já está ajoelhado, pode inclinar somente sua cabeça, ou você vai estar sentado, né? Ou então estar de pé, não tem problema, faça assim no fundo do seu coração, essa inclinação de cabeça, né? Porque às vezes a inclinação profunda não dá, porque você tem o seu irmão na frente do banco. Então, faz uma pequena... O importante é o gesto que nasça do seu coração e que no seu coração demonstre esta adoração ao Senhor que passa. Então, eu digo nesse sentido que é um momento em que normalmente você já está com esse Deus dentro de você. Você recebeu esse Senhor. O Senhor dos Senhores, aquele que está ali, naquela âmbula, é aquele que está dentro de você, porque de fato aqui o Alex cita a âmbula, a presença de Jesus na âmbula, né? O corpo de Cristo. Lembrar que esse Senhor também se digna estar dentro de você. É maravilhoso a gente perceber esta ação, né, extraordinária de Deus que se faz presente dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida. Mas seu corpo também pode, com certeza, fazer algum gesto nesse momento que os ministros passam com a âmbula, com o corpo do Senhor já consagrado para levá-lo ao sacrário. Tá certo? Muito obrigado, Alex, pela sua participação. E, gente, chegamos ao final do nosso programa Respostas. Muito obrigado pela presença, pela participação. Inúmeras pessoas, às vezes, durante a semana, tiram foto do programa e me mandam. Quem tem meu WhatsApp, né? Olha, eu estou te assistindo. Que coisa boa. Agradeço imensamente a confiança, o carinho de todos vocês. A toda essa produção da TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que informa, que traz esperança. E vamos invocar como tradição, ao final do programa, respostas à bênção de Deus, por intercessão daquela invocada por São Maximiliano como Maria Imaculada, aquela que sem mancha realizou completamente e plenamente o projeto de Deus em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, seus projetos, seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo.
Amém. Com a bênção de Deus, com a promessa de um reencontro, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Senhor, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para